Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Vamos começar aqui a palestra. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar aqui para vocês todas as estratégias para a escrita de um projeto de pesquisa. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da palestra, vocês podem anotar aí, tá? E eu respondo depois, que no cadastro para a palestra, vocês colocaram o e-mail e também o número de contato de telefone, né? Eu posso conversar com vocês no WhatsApp depois e responder as dúvidas de vocês. Porque é só uma horinha de palestra, então para não interromper, eu vou dar sequência, né, à programação e depois eu tento resolver as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos aqui iniciar a apresentação. Vamos ver se vai aparecer aí para vocês. Muito bem. Então temos aqui o nosso DGA acadêmico, é o arroba, né, do nosso Instagram, arroba DGA acadêmico. Segue a gente lá. Lá eu posto live, toda segunda-feira às 20 horas tem live com convidado, com professor convidado, professores doutores convidados. A gente também posta material, né, conteúdo, dicas, estratégias. Então, assim, acompanhe a nossa página lá no Instagram, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que vai ajudar bastante vocês nessa trajetória aí de ingressar no mestrado e de ingressar no doutorado, tá? Seguindo, então, aqui a nossa comunicação sobre o projeto de pesquisa, a gente tem mentoria individual ou em grupo, tá? E o nosso WhatsApp oficial do comercial é esse daí, o DDD de Juiz de Fora, Minas Gerais, 32, e o telefone é 98813-3918. Lá vocês conversam com o professor Vitor e com a professora Aline, que vão explicar todo o procedimento de vocês para agendamento da mentoria, para pagamento e toda a segurança das informações que a gente precisa coletar de vocês para que tudo funcione muito bem, né? A gente precisa saber do edital, precisa saber qual linha de pesquisa, o currículo Lattes de vocês, o currículo Lattes do futuro orientador, tudo isso é solicitado na conversa lá do comercial, tá bom? Pacote de mentoria também sai mais em conta, a gente divide no cartão, então se vocês se interessarem podem perguntar lá no nosso comercial. Essa daqui é a nossa equipe, não estão todos os professores aqui, tá, gente? Mas temos aí o Cícero Vilela, na Unicamp, análise do discurso na Unicamp, o professor Rafael Pereira da Silva, que é de comunicação lá da UFRJ. Temos a Ellen aí, fez doutorado comigo lá na UFJF, só que ela é da área da linguística e eu de estudos literários, tá? E então nós éramos amigas, mas os programas eram diferentes. E temos também a Laura Cortes aí, a fotinho da Laura Cortes, essa daqui, ó, aqui em cima. A Laura Cortes também, PhD aí, doutora em biologia, tá bom? E esse daqui é o meu livro, pessoal. Diante de toda a trajetória aqui de auxiliar os alunos, era Saiba Mais Acadêmico. E aí, quando a gente foi registrar a marca no CRIT, a gente teve que mudar para DGA, Doutores dos Gêneros Acadêmicos. Então, a sigla teve que ser necessária aí nesse momento. E aí, a gente agora é DGA. Nessa obra, eu coloquei modelo na íntegra, tá? De artigo de TCC, de memorial, carta de intenção, projeto de pesquisa, mestrado e doutorado, prova de proficiência simulado com respostas, comentários e a entrevista também, como se preparar para a entrevista, o que responder na entrevista do mestrado e doutorado. Esse material, gente, é único no mercado, porque eu coloco na íntegra material, né? Então, eu não só comento como fazer, como ter boas estratégias para construção do texto, como também eu deixo no final de cada capítulo um material na íntegra, né? E eles estão lá no site, no www.doutoraligia.com.br. Você consegue, inclusive, baixar ele em Word, esses modelos em Word. Então, tem lá também os e-books, né? E os modelos em Word. Ah, Lígia, eu preciso de um modelo de uma carta de intenção. Você só vai trocando as informações, aproveita a formatação do arquivo, aproveita a estrutura textual e muda ali as informações. Então, assim, é muito útil. A gente no mundo acadêmico sempre solicitava isso de algum amigo nosso que estava, né, numa fase mais avançada da vida acadêmica. Hoje em dia, né, nem sempre a gente consegue ter esse acesso, tá tudo acontecendo remotamente. Então, assim, ter um site que tenha esses materiais de modelo ajuda bastante, foi por isso que a gente deixou lá, tá bom? Gratuito, tá lá, basta baixar, fazer o download. E quem quiser a obra, tem também lá no site, né, o local de compra que direciona vocês para a Amazon. Seguimos aqui, então, falando sobre a escrita do projeto de pesquisa. Vamos começar com o título, né? O título, pessoal, não é tão simples quanto a gente imagina. Não pode ficar muito extenso, também não pode ser muito curto. Tem que conter as palavras
palavras-chave da pesquisa. E uma dica que eu dou para vocês é exatamente construir a pergunta central da sua investigação. Constrói uma pergunta central para o meu projeto de pesquisa. O que eu vou responder? A minha pesquisa está se debruçando sobre qual problemática, sobre qual contexto, e aí eu faço uma pergunta, né, central. Depois que você fizer essa pergunta central, você consegue transformar essa pergunta central num título com mais facilidade. Outra dica que eu dou também é ficar atento, porque o projeto ali, ele é muito impactante na primeira olhada, né? Naquela primeira ampassando ali, folheada, já dá pra gente saber mais ou menos se o projeto tá bem ok ou se não tá. O título já é uma carta de entrada pra banca, ver se o seu projeto tem potencial ou não, tá? Então, para ter um olhar bacana sobre o seu material, para causar já uma amizade bacana ali, uma predisposição interessante da banca no seu material, eu sugiro que você também, além de fazer isso, né, construir a pergunta central primeiro para depois o título, fazer uma verificação no currículo Lattes do seu futuro orientador, do professor da linha de pesquisa que você, né, acha que tem tudo a ver para te orientar ali. Então você vai abrir o currículo Lattes dele, vai lá na plataforma Lattes, coloca lá no Google, plataforma Lattes, buscar currículo, coloca o nome daquele orientador e aí você vai baixar o currículo Lattes dele. No currículo Lattes dele tem as últimas publicações dele, então você vai ver mais ou menos a pegada dos títulos que ele coloca no material dele. E também tem as últimas defesas, né, dos orientandos, as últimas dissertações ou teses defendidas pelos últimos orientandos. Ali também dá para você ver qual o estilo de título, né, aquele pesquisador que vai ser o seu orientador prefere. Tem gente que gosta de colocar o nome da escola no título, tem gente que não. Ou então, por exemplo, vai estar trabalhando com a temática da educação, né, coloca lá, Ensino Fundamental 1. Né? Ou então, anos iniciais do ensino fundamental. Ou seja, você pode ter nuancezinhas ali, são preferências, um uso de um termo em relação ao outro que o orientador prefere. Então, verifica isso com mais calma. Percebe como geralmente é o tamanho, se tem 2 pontos subtítulo, como que está a disposição das palavras-chave. Quais são os conceitos que mais aparecem ali nos títulos das pesquisas, ali dentro do Lattes do seu orientador, que isso também pode ser uma sacada interessante para você fazer algo similar, tá? E aí a gente tem aqui, eu deixei aqui para vocês o link, tá? Para vocês fazerem a busca lá no Lattes. Gente, esse material da apresentação, vocês podem pedir no WhatsApp, tá? Da empresa. Pode pedir lá no WhatsApp, ou então lá no Instagram, na mensagem lá do Instagram, mandar uma mensagem no Instagram, que a gente disponibiliza para vocês essa apresentação, tá? Sem problema nenhum. Aí agora a gente tem aqui, ó. Não falei para vocês que é interessante vocês fazerem primeiro a pergunta central e depois o título? Isso aqui é um exemplo de um aluno nosso aqui. Então, ó, a gestão pedagógica. Tô lendo a pergunta primeiro. Vou ler a pergunta primeiro, que é o primeiro passo, né? Qual o papel da gestão pedagógica e dos docentes na ressignificação dos processos identitários dos sujeitos na educação do campo do município de Paulo Afonso, Bahia? Então, essa é a pergunta central, que está em negrito, no final da introdução. E para depois responder, né, aí essa pergunta central, nós vamos ter o objetivo geral, né, enfim. E isso é muito importante. Temos sempre que ter uma pergunta central. Beleza, construímos a pergunta central, já temos um norte ali porque a gente vai fazer. E aí nós vamos pensar no título a partir dessa pergunta. Então, ó, a gestão pedagógica e os docentes na ressignificação dos processos identitários dos sujeitos na educação do campo no município de Paulo Afonso, Bahia. Olha como é que ficou bacana, bem similar aos tipos de título das pesquisas daquele orientador que aquele aluno estava tentando. Então, assim, olha como é que é muito próximo à pergunta do título. Fica muito bacana, fica bem interessante. E é isso aí, tá, pessoal? Seguimos aqui. Logo no início do projeto, a gente tem ali aquela narrativa que mostra a relevância e a justificativa do tema de uma forma bem introdutória, né? Tem edital que pede justificativa, tem edital que pede introdução, tem edital que pede relevância do tema, enfim, cada um coloca um título ali ou subdivide isso numa parte. Mas é a parte inicial ali do projeto, tá? Na parte inicial do projeto, os alunos ficam com dúvida. Professora, posso colocar em primeira pessoa ou não? Porque nas pesquisas
acadêmicas, a gente usa a terceira pessoa. Então, assim, objetiva-se. Não é eu tenho como objetivo, é objetiva-se. Avalia-se, analisa-se. Então, a gente coloca a terceira pessoa para pessoalizar o discurso. Não é legal a gente colocar a primeira pessoa por causa de quê? Porque todo o argumento, toda a leitura, as citações de teóricos, né, que vão fundamentar o seu raciocínio, são legitimados pelo mundo acadêmico, e qualquer pessoa que fizer as leituras que você fez e colocar os argumentos que você colocou, são capazes de chegar a essa conclusão, né? Então, assim, é uma pesquisa, você está ali como pesquisador, e aí você pode suprimir a primeira pessoa e deixar a primeira pessoa apenas para os parágrafos, então, ou seja, não é para o projeto todo, é apenas para os parágrafos em que você vai falar sobre a sua trajetória profissional e acadêmica que impactou ali na escolha do assunto, na escolha da metodologia, enfim. Se a sua trajetória profissional e acadêmica teve algum impacto, você se justifica por isso, né? Então, nesse trecho em específico, você pode usar a primeira pessoa e depois você retorna a usar em pessoalização. Então, toda vez que você for falar da sua experiência, eu tenho pós-graduação, formei em não sei o que, você pode usar a primeira pessoa, tá? Caso contrário, não. Mas você também pode... Ah, não, Lígia, em momento algum eu quero usar a primeira pessoa. Eu sei que eu posso usar em alguns parágrafos que falam da minha profissão, da minha formação. Eu sei que eu posso usar, mas eu vou optar por fazer todo o discurso impessoal. Ok. Você coloca o pesquisador em questão, que é você, né? Que é você ali. Mas você está aí pessoalizando. O pesquisador em questão atuou como profissional da rede, né? Então, assim, você pode dar uma impessoalizada nesse sentido, tá? Mas esses trechos, assim, gente, que vão falar sobre a sua trajetória profissional e acadêmica, querendo ou não, né? Ele traz aí um pouco mais da pessoalidade, ele força um pouco essa pessoalidade. Não tem problema nenhum, vocês não precisam ficar desconfortáveis nessa parte do justificativo, porque é isso mesmo, tá? E é interessante vocês colocarem apenas as informações do seu currículo Lattes que fazem sentido de estarem ali para explicar por que você elegeu aquela linha de pesquisa e por que você está se propondo a ser um candidato no mestrado ou no doutorado, tá? Fora isso, você pode suprimir, porque a banca depois, no dia da entrevista, ela vai dar uma folheada no seu Lattes também e vai ver os outros atributos que você tem, além daqueles que você especificou na justificativa do seu projeto. Então, deixe para a justificativa apenas as informações extremamente relevantes ali para o seu projeto, tá bom? Então, por exemplo, ó, cabe destacar também que possui pós-graduação lato sensu em administração escolar, supervisão e orientação em gestão escolar, ambas desenvolvendo pesquisa na área da educação do campo. Então, assim, ele está justificando a escolha do tema dele de pesquisa de mestrado, porque ele já fez uma lato sensu com assunto similar, né? Então, assim, dá continuidade, dá aprofundamento à trajetória dele como profissional e como pesquisador. Então, isso é importante de ser colocado. Agora, se ele participou de uma maratona da matemática, da formação da secretaria, do não sei o quê, que não necessariamente conversa, né, com a temática da proposta dele, do projeto, não precisa colocar, tá bom? Isso vai constar lá no currículo, a banca vai ver depois, mas isso não precisa constar no justificativo do seu projeto, tá? É muito importante vocês fazerem movimentos anteriores, porque isso pode aparecer na justificativa de vocês. Voluntário, participa como voluntário da pesquisa de alguma linha de pesquisa que é similar à linha de pesquisa que você está tentando. Isso pode vir como informação. Participou de algum evento, né, cuja temática perpassa, ela está associada a pesquisa que você vai fazer no seu projeto, pode mencionar. Disciplina isolada, né, em algum programa de mestrado, pode mencionar, porque isso revela que você quer muito mestrado, que você está se programando para isso, que você já, né, se comportou como um aluno de um programa, realizando uma disciplina isolada. Então, isso significa, isso vai passar para o seu projeto uma justificativa maior de que sim, você precisa ingressar como aluno no mestrado para você dar continuidade a essas ações. São todas as ações que são coerentes para esse objetivo central, que é ingressar no seu mestrado ou no seu doutorado, tá? Publicação também. Se você publicou algo, né, recentemente que tenha a ver com o tema do seu projeto de pesquisa, faça lá. Publiquei artigos XYZ nas revistas tais,
cuja temática, né, perpassa essa temática da qual eu quero me debruçar, mas a fundo nesse mestrado ou no doutorado. Então, isso tudo entra também. Então, não só a formação, lato sensu, mestrado que você já concluiu, enfim, não só essas informações assim, como também participação em evento, publicação, disciplina isolada e participar como voluntário em alguma pesquisa, tá? Isso também entra como um argumento importante no dia da entrevista, lá na entrevista. E no projeto também pode aqui aparecer, tá bom? Parte final da introdução. Aquela pergunta central que a gente fez para poder fazer o título aparece no finalzinho da parte introdutória, tá? Logo em seguida vem aporte teórico, fundamentação teórica e depois descrição metodológica, enfim, aí a gente dá continuidade na estrutura do projeto. Mas no finalzinho ali daquela parte introdutória, a gente coloca diante do que foi exposto, ou seja, dessa parte introdutória que eu fiz, dessa justificativa e relevância do tema que eu fiz, pretende-se desenvolver o seguinte tema: qual o papel da gestão pedagógica e dos educadores na ressignificação dos processos identitários dos sujeitos na educação do campo no município de Paulo Afonso? Então ele coloca lá, ó, além desse trecho, dessa expressão que resgata tudo que ele já falou e coloca a pergunta central como uma conexão ali, como um fechamento daquela parte introdutória do projeto, ele coloca a pergunta em negrito. Por quê? Às vezes a banca, para já fazer aquela eliminação do candidato ali, que são muitos projetos que chegam, né? Para elas escolherem os melhores projetos, ela bate o olho no título, bate o olho na pergunta central, bate o olho nos objetivos, na metodologia, e já ali ela já saca do projeto, entendeu? E aí depois dessa primeira peneiragem, assim, depois ela lê com mais calma e vê realmente os melhores projetos. Quais são os melhores projetos? Então, assim, cuidado com esses detalhes, porque fazem sim a diferença. A gente tem um índice de aprovação bem alto aqui e podem fazer isso, que eu já tive vários professores de universidades, amigos meus, que alegam que isso realmente é legal, que isso traz uma disposição bacana na hora de ver, porque mostra uma organização, né? Mostra uma habilidade já, que aí não tá aquele projeto muito solto, que a gente tem que descobrir qual que é a pergunta central do cara, não, ele já tá ali sabendo da importância de cada estratégia dentro do gênero textual, que é o projeto de pesquisa. E aí a gente segue aqui com um parágrafozinho, né, que fala um pouquinho sobre o estudo da arte. Por que isso é importante, pessoal? Então, logo lá, né, isso pode aparecer na introdução, na justificativa e relevância do tema, ou seja, quando tem pouca coisa produzida no seu tema, pouca produção acadêmica sobre o seu tema, você vai mostrar o quanto que é importante você falar sobre, né? Porque tem poucas pesquisas na área e é muito relevante que se tenha continuidade a esse assunto por causa disso e aquilo outro no cenário atual. Então, assim, você vai mostrar a relevância da sua pesquisa, né? E também, se já foram produzidos muitos materiais, né? Também é uma forma de mostrar relevância. E também você pode colocar isso como um estudo da arte. Eu estou ciente de que os principais conceitos produzidos na minha área são X, Y, Z. Estou ciente de que as principais metodologias adotadas na minha área de pesquisa aqui que eu pretendo pesquisar já são essa e essa e aquela. Então, assim, você já consegue trazer uma maturidade, né, dentro do seu projeto de pesquisa para a banca, porque você sabe o que as outras pesquisas, né, nos periódicos, o que as outras pesquisas aí no Brasil nos últimos 2 ou 5 anos já estão produzindo, né? Então, assim, esse olhar de eu estou dando continuidade a um assunto ou eu vou trazer algo que é bem diferente do que a produção já tem trazido, você se coloca como pesquisador e tem plena consciência do que a sua própria pesquisa vai contribuir ou não no cenário acadêmico. Então, assim, você ter noção das outras pesquisas é fundamental. Por isso que a gente fala que tem um parágrafozinho ali falando do estudo da arte, né? O estudo da arte é isso, gente, saber o que nos últimos 2 ou 5 anos, no tema que você se propõe a estudar no mestrado ou no doutorado, já se foi produzido até então, né? E aí você consegue colocar descritores de busca, que são palavras-chave, né? Dentro dessa barrazinha aqui, ó, do periódico da CAPES, né? Você coloca lá no Google, periódico da CAPES, vai abrir esse site aqui, e você pode pesquisar no Cielo, você pode pesquisar, tem aquele Lílicas, coisa assim também, que é mais da área da saúde. Mas, assim, o mais comum é o periódico da CAPES. Você coloca lá, periódico CAPES. Aí vai aparecer, olá, coloca aqui o que você está pesquisando. Você vai colocar as palavras-chave da sua pesquisa. Por exemplo,
falando sobre administração, lei de proteção de dados, a nova lei de proteção de dados. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Lei de proteção de dados, administração, colocar, né, as palavras-chave. Se eu estou pesquisando isso dentro de um contexto específico empresarial ou bancário, não sei, eu coloco também essas palavras-chave que vão filtrar e vão direcionar a busca do periódico, e aí vai aparecer todos os artigos, dissertação, resenha, resumo que foram publicados com essa temática, né? Você pode excluir, tá, gente, resenha e resumo, e considerar artigos e dissertações, né, produzidos aí. Você pode filtrar os últimos 2 anos, que essa lei é muito recente, né? Se bobear, você ainda tem que fazer um filtro ainda menor. Mas é isso, né, gente? É basicamente isso. Você filtra lá o que você quer de recorte ali do que está sendo produzido no seu tema, no tema de pesquisa que você pretende, no seu mestrado, no seu doutorado, e aí você faz um parágrafozinho de estudo da arte. E nesse parágrafozinho, né, você pode salvar numa pasta tudo que você encontrou de artigo e de tese, de dissertação. Você salva numa pasta, por exemplo, assim, ali um quantitativo alto, né? 1.150 artigos. Mas de língua portuguesa são 500, né? Dissertações, 179 dissertações. Mas, e aí você pode salvar isso numa pastazinha, né? Mas as que trazem, aí você se encontrou um valor muito alto, você pode colocar mais descritores de palavra-chave para filtrar ainda mais, para ficar mais enxuto. E aí depois você salva tudo numa pasta e vai olhando quais são as principais metodologias, quais são os principais conceitos que vão aparecendo nesse material. E aí você já consegue discorrer um pouquinho sobre isso, as principais metodologias, só que a metodologia que eu vou adotar é X. As principais conceitos são tais, e é por isso que eu vou discorrer, falar sobre esses conceitos aqui no meu aporte teórico, né? Então é justamente isso, aquele pesquisador que tem noção do que já está sendo publicado aí no mundo acadêmico em relação ao seu próprio tema. Muito positivo para o projeto, tá, pessoal? E aí vocês, eu não sei se vocês já... É o mesmo tipo de caminho para o levantamento bibliográfico sistemático, né? Lá no meu Instagram, lá no Instagram do DGA, eu sempre coloco isso para vocês. A gente ensina os alunos a fazer, ajuda os alunos a fazer o tempo todo, porque isso vira insumo para fazer artigo, para fazer TCC, para fazer o aporte teórico da parte teórica toda de uma dissertação, de uma tese. Ajuda a gente a escolher a metodologia mais adequada, ajuda a gente a olhar um instrumento de coleta de dados das outras pesquisas que mais se encaixam com a nossa e a gente só faz uma adaptação. Então, assim, salvem numa pasta esse movimento de procurar nos descritores que tem a ver com a sua pesquisa e salvem numa pasta, porque isso vai virar insumo para você depois. Antigamente, gente, era assim. A gente fazia como? A gente fazia o estudo da arte e coisa e tal de uma forma mais solta. A gente fazia levantamento bibliográfico de uma forma solta. Eu tinha, por exemplo, lá na faculdade, um grupo de pesquisa, né? Que o meu orientador era de literatura marginal, da periferia, escrita sobre realismo e coisa e tal, e a gente participava daquele grupo de pesquisa. E aí, o que acontecia? Ele indicava as leituras, né? Ele indicava as leituras, era um tema muito recente, não tinha tanta publicação sobre aquilo. Era o que ele tinha de experiência, e ele ia indicando, ia fazendo e coisa e tal. E a gente ia seguindo aquilo, ia pegando conexões de disciplinas que a gente fazia, do que outros professores indicavam pra gente ler. E às vezes tinha um trecho ali que conectava com o outro, e a gente fazia um bem bolado ali de conexões intelectual, que funcionava, ok. Hoje em dia, os professores estão pedindo bastante um levantamento bibliográfico sistemático, ou seja, além das leituras que você já fez, né, que não estão dentro desse levantamento, ok, você, né, ok, pode usar, não tem problema nenhum. Mas o levantamento bibliográfico sistemático, ele dá um norte, né? Ele dá um norte metodológico, inclusive é um método inquestionável, né? Ele é um método. Então não tem como o professor virar e falar, não, nada a ver você usar tal obra, porque isso não pactua com a corrente, não é da época, não é não sei o que, não sei o que. Então não é isso. Você não vai cometer esses deslizes. Por quê? Você entrou dentro do periódico da CAPES, filtrou os últimos 2 anos, selecionou ali aquele material, excluiu resenha e artigo e resumos, considerou só as dissertações, por exemplo, e dentro daquelas dissertações que foram X, né? 30% usou a metodologia tal, 80% utilizou a metodologia Y e não sei o que, não sei o que. Então você consegue falar com propriedade e são argumentos inquestionáveis. Não são argumentos errados, colocados de maneira equivocada, de forma nenhuma. Então, assim, é um método muito eficaz. Coisa também que está acontecendo muito agora, que antes não acontecia, é o aluno perder ponto no projeto de pesquisa, porque o aporte teórico dele, a referência bibliográfica dele, não está dentro dos 10 últimos
últimos anos, ela não está atualizada. Gente, isso é critério de, né, que o aluno perde ponto nisso. Mas, doutora Lígia, eu estudo análise de discurso. Foucault é de 1800 bolinha, 1900 bolinha, as obras são mais antigas. Não tem como eu pegar Foucault dos últimos 10 anos. E não é importante a gente ler o teórico na fonte. Não é legal a gente ficar fazendo a PUD, não é legal. Não é legal fazer a PUD, já me ensinaram isso. Então você tem que ler a fonte, ler o teórico na fonte, coisa e tal. Sim, pessoal, sim. Eu digo que os professores tiram ponto das referências que, né, não são dos últimos 10 anos, por quê? É interessante você considerar como que o Foucault, nas últimas pesquisas dos últimos 10 anos, vem surgindo, como ele está sendo lido, como ele está sendo aplicado, entendeu? É um pouco dessa pegada também. Isso não exime você, como pesquisador, de ler o Foucault na fonte, tá? Mas para TCC, artigo e projeto de pesquisa, a banca, os professores estão dando pontuação, né, para quem consegue colocar aí um aporte teórico mais atualizado dentro dos últimos 10 anos. Isso virou critério. Antes não era, tá, gente? Agora virou critério. Então, diante disso, sabendo disso, selecionem aí os conceitos, né, chave desse material que você fez do Estudarte aí, do levantamento dentro do periódico da CAPES, que seja dos últimos 10 anos. Busque coisas mais atuais, né? Professora Lígia, mas ali, são dissertações e teses dos últimos 2 anos. Ok, mas se você for falar dos principais conceitos e principais metodologias, se for falar dos principais conceitos, por exemplo, pode ter muita coisa ali no material que é anterior, né? Que não é dos últimos 10 anos, são referências bibliográficas mais antigas. E aí você tem que ficar mais atento de talvez passar aquela mesma ideia, né, de uma forma mais atual, num material mais atual, num teórico mais atual, tá? Eu falo isso, gente, porque está sendo critério de exclusão de pontuação. Eu, professora Lígia Gomes, doutora Lígia Gomes, como eu sou da área de humanas, né, e coisa e tal, eu não me importo da referência bibliográfica, não está toda dentro dos últimos 10 anos, né? Inclusive, a grande maioria dela não estando dentro dos últimos 10 anos, para mim não tem problema nenhum, tá? Para mim não tem problema nenhum. O que importa é que aquele pesquisador está fazendo conexões com coisas atuais, com problemáticas atuais, não importa se as obras são antigas, tá? Porém, para projeto de pesquisa, para TCC e para artigo, hoje em dia, é critério de avaliação, tá, gente? É critério de avaliação você tentar usar as coisas que são mais recentes, que estão com leituras mais recentes aí das últimas publicações. Então, fiquem atentos a isso, para não... por causa de uma coisinha boba, né? Que dá para você adaptar, você perder ponto no seu projeto. O calcanhar de Aquiles de qualquer pesquisa é a metodologia. Nós vamos chegar lá nele, tá? E aí aqui os objetivos. Lembra que eu falei para vocês que o objetivo geral responde en passant, em linhas gerais, a pergunta central, tá? Então, olha lá como é que tá. Todos os objetivos, eles começam com o verbo no infinitivo, tá, gente? Compreender, analisar, propor, né? Tudo são verbos de ação. Os objetivos são verbos de ação, porque você objetiva fazer algo e você vai cumprir aquilo, você vai fazer ações para aquilo se concretizar. Então, os objetivos sempre estão com verbos de ação, né? Então, eles terminam com AR, IR, ER no final, tá? Terminam com R no final, são verbos no infinitivo. Então, objetivo geral, responde a pergunta central. Compreender as ações pedagógicas da gestão escolar e da educação do campo em relação aos processos identitários, relação de pertencimento e valorização. Então, assim, responde ali a pergunta central. Os objetivos específicos também com verbos no infinitivo. Investigar, analisar, identificar, verificar, né? O que eu sugiro para vocês? Sugiro para vocês que esses objetivos, essas ações da pesquisa, estejam de forma linear, mostrando o início da pesquisa até o final dela. Então, você pensa nos seus capítulos. Como é que vai ser o seu primeiro capítulo? O meu primeiro capítulo vai ser a contextualização da legislação X. Ok? O meu segundo capítulo vai ser coleta de dados e análise de dados. Ok? O meu terceiro capítulo vai ser trazer mais teoria para explicar os resultados dos dados que eu coletei. Ok? O meu último capítulo vai ser propor uma ação para aquele contexto, para que aqueles problemas identificados durante a pesquisa sejam solucionados. Ok? Então, você já tem os seus verbos. Contextualizar, analisar, trazer teoria, né?
analisar também, né? Coletar dados, analisar e propor, né? Então você consegue aí trazer verbos de ação que dão essa linearidade que vai fazer com que a banca entenda que a sua pesquisa, futura dissertação, futura tese, a sua pesquisa ela está ali bem desenhada, você tem noção minimamente da construção. Claro, gente, que depois desse projeto, depois que você é aprovado, né, você pode sentar com o seu orientador, mudar esse projeto, água com vinho, tá? O cara vai ter novas ideias, vai falar com você, não, vou fazer tal coisa, né? Mas você já tem que passar para ele essa noção de que você tem clareza sobre o que você quer minimamente ali, que você é uma pessoa esperta para o mundo acadêmico, né? Não foi à toa que você construiu um bom projeto com boas estratégias. E se ele quiser depois fazer uma nova proposta com você e coisa e tal, se ele quiser inovar ou ele já esteja pensando em algo que ele iria propor para qualquer aluno que entrasse no programa, ele iria propor, ele já estava querendo isso, entendeu? Não tem problema, você pode se mostrar super maleável, super disposta a também aproveitar as experiências daquele orientador. Porque você sabe que aquela pessoa, né, institucional, ela tá ali com a responsabilidade de garantir que você faça uma pesquisa dentro dos padrões de qualidade da instituição, né, dentro dos padrões de formalidade que esse mundo acadêmico exige no país e no mundo, e também como uma pessoa mais experiente que você para poder te orientar. Então, assim, claro que você também tem a somar com aquele professor e tudo mais, mas você tem que saber que aquilo é uma troca e que você precisa estar um pouco mais maleável, tá? Então, por mais que você consiga estruturar bem direitinho isso aqui nos objetivos, né, mostrando para o professor a estrutura de toda a pesquisa, dos capítulos ali, tudo direitinho, isso é importante para você ser aprovado, né? Mas isso não significa que você tem uma rigidez com aquilo ali, tá? São coisas diferentes. E aí a gente tem, aqui no caso, gente, desse aluno em específico, ele colocou 32 escolas. Deixa eu voltar aqui. Ele colocou 32 escolas que ele iria avaliar. E aí eu questionei ele, tá? Porque é também fator de perder ponto nos projetos de pesquisa, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, mas no do mestrado, porque o tempo é muito curto, você tem praticamente um ano de disciplina e um ano para escrever. Nesse um ano, você tem que ler, escrever, coletar dados, analisar, é muita coisa para uma dissertação de 100 e poucas páginas. Então, o que você precisa é ter foco, tá? Delimitação do tema. Delimitação do tema vai dizer se você vai fazer na suavidade a sua pesquisa, ou se você vai ficar perdido, vai ficar louco, aquilo vai virar uma miscelânea, o professor vai estar sempre reclamando, não, peraí, volta, não vai, volta, porque não tem clareza nessa delimitação, tá? E aí, quando ele colocou ali, 32 escolas para avaliar, eu falei, meu Deus, é projeto de mestrado. Eu falei, me explica melhor isso daí, porque qualquer banca, qualquer professor iria falar, tá pouco delimitado, é muito grande para você fazer em apenas um ano. E aí ele pegou e falou, não, professora, deixa eu te explicar. É porque, na verdade, eu vou avaliar só os professores de disciplina X, né? E também da educação do campo, né? E também tem poucas escolas lá, são escolas pequenas que só tem uma turminha, são poucos professores no final das contas. Aí eu entendi, falei, o contexto daquele município, ele é um contexto diferente do município daqui, por exemplo, ou de uma cidade grande. E eu falei, ok. Então, deixa bem clara essa explicação, falei com ele, deixa bem clara essa explicação ao longo do seu projeto, porque você pode ser questionado por isso, porque eu bati o olho, questionei ele, então era óbvio que a banca queria questionar. Mas aí ele me argumentou muito bem, eu falei, ok, você vai conseguir convencer a banca. Deixa isso claro na escrita do projeto em vários momentos e também no dia da entrevista você salienta isso. E dito e feito, ele conseguiu a aprovação dele, graças a Deus. E aí é isso, pessoal. Cuidado com a delimitação do tema. Escolha uma escola, se é uma escola grande, escolha uma. Porque ela vai ser retrato, ela vai servir de amostra, né? Ela vai ser ali um contexto analisado que depois vai servir, de certa forma, para um cenário mais macro, né? Um cenário ali da rede municipal, ou o cenário ali da rede estadual, enfim. Ou então, até mesmo quando as escolas são divididas em distritos, né? Você vai representar uma distrital analisando ali aquela escola. Então, são contextos específicos que serão avaliados. E quanto mais específicos, melhor avaliado, né? Melhor vai ser o tipo de
de observação daquele cenário que você vai ter, melhor vai ser os dados coletados, melhor vai ser as conexões que você vai conseguir criar. Igual ele tá falando aqui, que ia ver o PPP das escolas. Poxa, então são 32 escolas, são 32 PPPs, né? Então, assim, falei com ele, cuidado com essas coisas, né? Tudo bem que é um cenário pequeno, porque tem poucas turmas, poucos professores. Você daria conta de fazer essa pesquisa, mas analisar 32 PPPs já é exagero. Então, eu comecei a mostrar para ele o que ele poderia argumentar, né, dessa análise toda ali, que vai ser a favor dele, porque a delimitação é uma coisa também que os alunos perdem muito ponto no projeto, tá, gente? Então, cuidado, não tentem abraçar o mundo na pesquisa, façam recortes, porque a banca gosta disso, de recorte, tá? A gente às vezes acha que não, né? Quanto maior você pesquisar, melhor vai ser sua pesquisa. Não. Não é bem assim que a banda toca, tá? Pelo contrário, inclusive. Quanto maior a delimitação, mais fechadinha ali é a situação que você vai analisar. Você já selecionou os participantes, tudo ali encaixa de uma forma coesa com a metodologia que você vai aplicar. Tudo tá ok? Muito melhor para sua pesquisa ser aprovada, muito melhor para sua pesquisa mostrar relevância no cenário dela, tá? E aí a gente tem aqui todos os objetivos são redigidos com verbos, isso que eu já falei, né, gente? Peraí. Agora a fundamentação teórica, já falei dos objetivos, né, tal. Fundamentação teórica. A fundamentação teórica é o seguinte: não basta você listar assim um monte de leitura que você já fez. Tem gente que faz o projeto muito correndo e fica um Frankenstein ali, aquelas referências, não tem parágrafo mostrando aquela linha de raciocínio. Por que eu estou trazendo essa informação agora? Em seguida, por que eu estou trazendo essa informação depois? Não mostra uma lógica. E outra coisa também que eu queria falar com vocês é o seguinte: nessa parte da fundamentação teórica, é importante que você cite mais de um autor no mesmo parágrafo. Como que é isso? Eu vou mostrar para vocês no próximo slide. É você ter leitura o suficiente para poder, quando você for falar de um conceito, né, currículo escolar. Se eu falar de currículo escolar, vários autores já falaram de currículo escolar. Uns defendem o currículo escolar de uma forma, outros defendem de outra forma. Qual é a forma com a qual você quer argumentar na sua pesquisa, trazer na sua pesquisa? E aí, com certeza, tem mais de um autor que já fez isso. Então, por que você vai citar só um? Você vai mostrar imaturidade teórica se você citar só um. Então, você cita mais de um. E assim é com qualquer assunto, tá, gente? Não só aqui o exemplo que eu tô dando de projeto é da área da educação, né? Mas assim, da área da matemática, da pedagogia, da história, da engenharia, da matemática, essas estratégias que eu tô passando aqui vão se encaixar para qualquer temática, tá? Às vezes eu dou como exemplo aqui a área da educação, porque fica até mais cômodo para mim, fica melhor para eu explicar. Mas essas estratégias são de gênero textual, projeto de pesquisa, que vão se encaixar em qualquer tema de vocês, tá? Seja lá qual for o tema. Essas estratégias são importantes. E aí a gente tem aqui, ó, últimos 10 anos. Atenção para os últimos 10 anos na referência bibliográfica, tá? Se você perde ponto. Então, o aporte teórico tem que estar dentro desses últimos 10 anos. Verifique os conceitos usados pelo seu orientador. Entra lá no Lattes de novo, do seu orientador. Olha as últimas publicações dele. Olha lá as referências bibliográficas dele. Quem são os autores que ele mais usa, quais são os conceitos que ele mais utiliza, né? Entra nos últimos orientandos dele, de mestrado ou de doutorado, e verifica lá os conceitos que as pessoas mais utilizam, né? Seu aporte teórico deve conversar com a metodologia. Por que eu falo isso? Eu falo isso que é o seguinte: se eu vou fazer lá uma metodologia de estudo de caso, né? O aporte teórico, o estudo de caso, eu vou coletar as informações dos professores da escola X, né? Sobre a ressignificação das coisas. O aporte teórico tem que ser associado à opinião de professor, associado à ressignificação, né, da questão da identidade do campo. O aporte teórico já tem que ser mais ou menos esse, porque o tipo de dado que eu vou coletar no meu estudo de caso, depois será analisado à luz dessa teoria. Então as coisas têm que se comunicar, entendeu? Porque tem muita gente que esquece disso, faz um aporte teórico X e depois propõe uma metodologia Y, que depois você fica assim, mas como é que isso vai funcionar na prática? Né? Dá aquela embananada. Aí aqui, ó, aí a parte da fundamentação teórica. Lembra que eu falei pra vocês que é maturidade do pesquisador citar mais de um autor no parágrafo? Aqui eu tenho um exemplo, ó, Gonçalves. Opa, voltou, peraí. Ó, Gonçalves, 2006, e Moll, 2009, tem concepções semelhantes sobre a ampliação da jornada escolar.
Muito bom. Aqui embaixo, ó, olha de novo. Desse modo, essa pesquisa concebe e defende a educação do tempo integral na perspectiva de formação integral, fazendo uma construção coletiva a partir do que defende Gadot de 2009, Moll 2009 e Gonçalves 2006. Gente, isso é uma maturidade muito incrível, pontuação máxima para essa parte aqui de amadurecimento de escrita científica, né, de uso adequado da escrita científica e da formatação, tudo. Isso mostra uma coisa muito importante. Atenção, verifique se vocês estão fazendo isso. Porque não é legal você fazer um parágrafo para falar como o Godot fala sobre a formação integral. Depois um outro parágrafo para falar de como o Moll fala da formação integral. Quando você vê da formação integral, você fala, meu Deus, a menina vai falar só disso, entendeu? Já me perdi do que ela está falando mesmo. Então, junta isso dentro do mesmo parágrafo, mostrando uma sabedoria, né, do que esses autores trazem. Isso é muito importante. Anotem aí. Mais de um autor por parágrafo, tá? Seguindo, metodologia. Falei pra vocês que a metodologia é o calcanhar de Aquiles de qualquer pesquisa. TCC, artigo, projeto, dissertação. As pessoas, geralmente, reparem pra vocês verem. Depois que eu falei isso com vocês, vocês vão reparar que na hora da descrição metodológica, as pessoas geralmente só colocam assim. Levantamento bibliográfico, documental, selecionando materiais, né, de outras pesquisas sobre o assunto e bababá. Aí já começa a entrar com a pesquisa qualitativa, né, vai trazer informações subjetivas e bababá, e coloca uma citação lá sobre pesquisa qualitativa toda solta. Gente, não é assim que se explica uma metodologia. Tá? A metodologia tem que ser onde você vai colocar, qual é o período de tempo que você vai filtrar, quais são os escritores de busca, onde será realizada essa busca, tudo especificado. Nessa busca, de tudo que você encontrou, quais foram os critérios de inclusão, quais foram os critérios de exclusão, isso tem que ser explicitado, porque isso é a metodologia do seu material, tá? E os professores sabem muito bem quando o aluno faz aquele embromation na metodologia. E eles tiram ponto de vocês. Então, se vocês querem ser aprovados, né, com bolsa, se Deus quiser, né, nas primeiras colocações, atenção para esses fatores. Atenção para esses fatores. E aí a gente tem aqui, ó, um exemplo para vocês, né? Entrevista semi-estruturada. Ele dividiu a metodologia em A, B e C. Então, são etapas, né? Na primeira, a entrevista semi-estruturada, tendo como objetivo principal conseguir informações da gestão pedagógica, 44 professoras e blá, 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 blá. Depois, pesquisa documental, serão realizados os projetos políticos pedagógicos de 32 escolas, blá, 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 blá. Observação, né, investigação ali do que poderia ser a quebra dos estereótipos, com meio toda essa observação ali que ele vai fazer no cenário de investigação. Então, ele separou essas 3 etapas, né? Fica claro, fica bacana, fica bem didático, né? E descritivo. Isso é uma metodologia descritiva, né? Isso é que é uma descrição metodológica. Em seguida, a gente tem aqui... Vocês podem, gente... Vocês podem... ter uma metodologia que é qualitativa, que é quantitativa, que mescla qualitativa com quantitativa, não tem problema nenhum. Basta que você faça uma coisa bem desenhadinha, bem coesa, né? Você pode se pautar nas outras pesquisas dos orientandos do seu futuro orientador. Então, assim, tenta ver o que o pessoal já fez para você fazer algo similar, né? A descrição metodológica deles lá possivelmente está mais bacana, ou então você mesmo pode observar na dissertação, na tese daquele último orientando dele, como que ele fez, e aí o como aparece bem desenhadinho nessa metodologia. A banca quer saber como será o processo de coleta de dados, análise de dados, tudo que será que vai compor a sua pesquisa, você precisa descrever aqui, tá bom? Na parte metodológica. E não precisam se preocupar em detalhes demais, porque é detalhe. A parte metodológica traz detalhes de como vai ser o método da sua pesquisa, tá? E vocês, é isso mesmo, não coloquem nada muito genérico nisso daqui não. O erro de vocês é colocar coisas genéricas. Um exemplo de cronograma. Chegou lá na parte finalzinha, né, gente, do projeto. Nós temos aqui um exemplo de cronograma. Tem edital que pede projeto de 5, 7 páginas e o aluno tem que fazer um esforço danado, um poder de síntese muito grande e colocar um cronograma um pouco mais enxuto por causa da quantidade de número de páginas, tá?
E aí é bem isso mesmo, a gente coloca um cronograma enxuto que sinaliza ali, ok, o que você vai fazer em cada período, beleza. Tem esse cronograma de exemplo lá na íntegra para vocês lá no site, tá, gente? O Word, PDF. Então, se vocês precisam de um cronograma, peguem lá, tá de graça, www.doutoraligia.com.br. E temos para aqueles editais que já pedem 12, 15 páginas, para às vezes de projeto de doutorado, pede até 20, 18, 20 páginas, você já pode colocar um cronograma, né, mais apresentável, mais completo, que aí já ocupa uma lauda toda. E aí a gente tem esse exemplo de cronograma, que é o Bambambam, que nós sempre fazendo muita frente, os alunos sempre usam e são sempre bem elogiados nessa parte do cronograma e a aprovação é bem alta. Se vocês precisam desse cronograma, não fiquem quebrando a cabeça, gente. Já pega, porque o cronograma, ele é bem genérico. Tem tanto para mestrado quanto para doutorado. Ele é bem assim, genérico, né? Ele vai conter ali o que você precisa fazer de ação em cada fase ali de você como pesquisador, que são ações similares para qualquer pesquisador, de qualquer linha, de qualquer área. Então, assim, é ali, o cumprimento dos créditos, né? Revisão bibliográfica, elaboração de roteiros da pesquisa, qualificação, sistematização de análise do dado, elaboração de relatórios, redação da dissertação, da tese, quando é doutorado, envio da dissertação para revisão ortográfica e normas, defesa da dissertação e ajustes da dissertação para envio da versão final. Então, assim, já tem ali a estrutura que a gente segue como pesquisador, naturalmente, tá? Mas ali, ó, eu fui marcando X nos períodos, porque você tendo noção do tempo que você precisa cumprir cada uma das tarefas, a banca sabe que você vai se organizar para aquilo, você está ciente de que você precisa cumprir aquilo ali. Atrasos significa perda de pontuação do programa, eles não podem perder pontuação. Então, se o aluno atrasa, se o aluno é reprovado nas disciplinas, se o aluno some, se o aluno não publica, tudo isso depois impacta no programa. Então, o que eles precisam saber no seu projeto de pesquisa? Se você é esperto como pesquisador, se você está ciente de tudo que te espera, se você está preparado para isso, entendeu? Se você tem minimamente noção do que é que você pode fazer dentro ali como pesquisador, vamos supor que o seu orientador seja bem ausente, deixe você bem solto ali para fazer a sua pesquisa. Você tem maturidade suficiente para realizar a sua dissertação, sua tese mesmo assim? Então, tudo isso é avaliado, né? Porque tem orientador que é um pesquisador mais assim, que fica ali acompanhando os alunos, mais didático, coisa e tal. E tem pesquisador, professor, orientador, que já deixa o aluno mais ali, ó, o projeto dele tá bacana, eu vou deixar com ele ali. Se ele sentir alguma dúvida, ele pergunta, ele fala, entendeu? Então, assim, é muito sutil essa parte, tá, gente? E não é obrigação do orientador ficar te cobrando, ficar te explicando, bababá. O cronograma já é uma coisa assim, você tá ciente do que te espera, né? É mais ou menos isso, tá? E aí a gente tem aí um cronograma que deixa a entender que você está ciente de todo esse processo. Nessa fase aqui, pessoal, de envio da dissertação para a revisão ortográfica e de normas, nossa equipe aqui envia termo de sigilo para sua dissertação, para sua tese, e também para ela não vazar na internet e depois sem querer acusar plágio do seu próprio material. Então não corre o risco de alguém pegar um capítulo seu e produzir um artigo. Não. Então a gente tem aqui toda uma seriedade, sigilo com a sua pesquisa. A gente também emite declaração de revisão ortográfica, né, com um profissional da área de letras. Então a gente tem todo um cuidado em não só fazer uma revisão ortográfica, mas também verificar se a comunicação, se a intenção comunicativa naqueles parágrafos está clara, está coesa, está bacana. Se precisar que a gente coloque um ponto final, retome a frase com o conector, a gente vai colocar isso para você, tá? E a gente envia uma versão com controle de alteração em balão de comentário, toda marcada para você ver o que a gente alterou. E também uma outra com já tudo acatado, tudo alterado, tudo bonitinho, formatado, para você não precisar também de ter que ir ali aceitando uma por uma das alterações. Se você concorda com aquilo tudo, você já tem uma versão final para você, tá? Enviamos um PDF. O PDF, gente, é porque cada máquina do aluno, às vezes é um Word, às vezes é versão pirata do Word. Eu já tive muito problema com versão pirata aqui na minha empresa. E aí, quando o aluno abre lá, tá tudo desconfigurado. Só que a gente manda o PDF para mostrar, não, tá configurado, a gente arrumou cada detalhe da formatação, tá tudo aqui bonitinho para você. Então, abra isso num computador compatível, né? E aí a gente às vezes manda a versão, várias versões, né, de Word, do Windows, para a pessoa ver qual que vai abrir ok no computador dela, ou ela ter que procurar uma outra máquina com o pacote da Microsoft original de preferência, né?
E aí é isso, né? E aí o que a gente tem aqui também de técnica que ajuda muito vocês é passar toda a pesquisa de vocês no relatório de plágio. Porque às vezes, vocês ao longo da construção do material de vocês, falam, ah, gostei desse conceito aqui e tal. Depois vocês incorporam aquilo, esquece se foi você que escreveu, se foi o outro autor. O plágio, ele é muito sutil, gente. Nem sempre o plágio, ele é feito de propósito, para tentar enganar o professor, entendeu? Então a gente passa plágio, relatório de plágio em todas as pesquisas para os alunos. Isso é uma cortesia aqui do DGA, tá? E aí vocês podem se sentir bem confortáveis de depois procurar a gente ou indicar para amigos, né, que estão em fase de defesa aí, que o nosso processo aqui, no início a gente falhava muito e tal, até a gente se aprimorar. Hoje a gente criou técnicas, protocolos de revisão, então todos os colaboradores aqui do DGA seguem o protocolo e fazem uma formatação e uma revisão impecável. Então a gente tem a equipe que é da Letras e que é específica para realizar esse tipo de procedimento, tá? Mesmo se, não, Lídia, eu preciso de uma mentoria para engenharia. Temos gente da engenharia. Preciso de uma mentoria para o direito. Temos gente do direito. Ah, mas é para formatação final. Temos alguém da letras. Para revisão fotográfica. Temos alguém da letras. Que aí, esse profissional é mais adequado para realizar os ajustes. Tá bom? Então, passa pelos dois profissionais. Pelo profissional que tem a ver com a sua área e também o profissional que tem a ver com a área do tipo de serviço que às vezes você precisa. Beleza? E aí, a gente tem aqui, para finalizar, eu vou falar um pouquinho do doutorado, tá, gente? Alguns alunos que estão tentando doutorado já chegam para mim com essa pergunta. Professor, eu tenho necessariamente que dar continuidade à minha pesquisa de mestrado? A resposta é não. Você não necessariamente tem que dar aquela continuidade, né? Mas estabelecer uma continuidade pode ser importante. Não no sentido de dar continuidade da onde eu parei na minha pesquisa, com o mesmo tipo de situação de avaliação, não. Mas às vezes o mesmo tipo de temática pode ser importante para você, né? Para dar a entender que você está se aprimorando como pesquisador dentro daquela trajetória sua. Você não pode esquecer sua trajetória, né? Você não pode esquecer a sua trajetória. Então ela tem que fazer, a sua continuidade da trajetória tem que fazer um pouco de sentido. Não necessariamente aquela coisa de continuidade da dissertação. Então, por exemplo, assim, se eu analisei ali Ferrez, a literatura marginal, no ano X, no meu doutorado, aí ele lançou uma nova obra, eu necessariamente vou ter que dar continuidade e analisar aquela outra obra dele. Não, eu posso continuar falando sobre literatura marginal, sobre o realismo na escrita, entendeu? Às vezes nem necessariamente tem que ser a literatura marginal, eu posso falar de forma mais ampla sobre o realismo, separar outras obras, por quê? Tem lógica, tem coesão, tem lógica, então tudo bem, entendeu? Isso a banca deixa e isso não é problema para o doutorado, tá? Basta ter essa noção da trajetória e da continuidade nesse sentido. Como saber se minha proposta de investigação é inédita? No doutorado, no mestrado não pede, tá, gente? No mestrado você pode fazer mais do mesmo, fazer algo similar, que não tem problema. No doutorado, você tem o caráter de ineditismo da sua pesquisa. Você vai se dedicar 4 anos àquilo, né? Com certeza você vai fazer uma coisa mais aprofundada. E essa coisa mais aprofundada, ela tem que trazer algo que outro pesquisador já não fez, tá? Então, assim, você vai se aprofundar em temáticas ali que precisam de um olhar mais aprofundado e que ainda não tem. É bem isso. E aí, eu posso fazer algo bem similar com o que outro doutorando fez? Pode, só que às vezes o contexto de análise é que muda. Eu não vou lá analisar a mesma escola que ele, a mesma instituição bancária que ele, a mesma empresa que ele. Não, eu vou fazer algo similar ao que ele fez, só que em outro contexto. Então eu estou trazendo ineditismo. Nesse sentido eu estou trazendo ineditismo sim, tá? Então o ineditismo nem é sempre teórico, né? O ineditismo nem é sempre metodológico. O ineditismo também pode ser com o objeto de pesquisa, tá? Com a situação ali que você vai investigar. Então é bem isso, pessoal. Vocês podem entrar dentro da Cielo, da CAPES, também fazer uma varredura para ver se realmente, né, aquilo que você está pensando em ser o seu projeto para o doutorado, realmente não traz ali o seu caráter de ineditismo, né? Se você quiser uma mentoria no MIT para isso, vocês também podem solicitar. No mais, eu desejo a todos vocês aí que estão começando aí a pensar no seu mestrado, no seu doutorado, em retornar à vida acadêmica ou dar continuidade à vida acadêmica. Sorte, né? Gás, garra e o que vocês precisarem aqui dos doutores da equipe do DGA, vocês podem solicitar, tá? As dúvidas de vocês, eu vou depois separar aqui e responder vocês ou por e-mail ou pelo WhatsApp.
E o certificado vai chegar no e-mail de vocês, no e-mail do cadastro, tá? Eu encerrando aqui a palestra, eu já consigo gerar os certificados e vai chegar aí pra vocês, tá bom? Um grande abraço, espero que essa palestra tenha sido útil. Vou fazer palestra agora de 15 em 15 dias, então atenção, com temáticas diferentes, propostas diferentes, notícias diferentes, estratégias diferentes o tempo todo, coisa que ninguém te conta, que ninguém te fala. Então, assim, espalhem pros amigos sobre essas palestras e participem de todas, porque conta como hora extracurricular, por causa dos certificados, né? E você aprende bastante. Eu espero o feedback de você também aí nos comentários. E muito obrigada pela paciência, pessoal. Uma boa noite.